Nós estamos iniciando hoje a primeira semana do Advento. Os acontecimentos que levam ao Natal, ao nascimento do Cristo. Eu quero falar para os irmãos que, desde já que nós entendemos que Cristo não nasceu em dezembro, tá? O Natal para nós não é um dia santo, nós não temos dias santos, todos os dias para nós são dias santos, tá? Todos os dias para nós são dias abençoados por Deus, são dias que o Senhor nos concede, e no entanto são todos os dias que nós usamos para a glória de Deus, todos os dias são dias santos. Mas nessa época em que todos estão voltados para o bebezinho na manjedoura, eu creio que é uma oportunidade para a igreja de estar usando esses momentos para estar falando para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, colegas de trabalho, a respeito da vinda do Deus homem a este mundo. Quando Deus encarnou na pessoa do Cristo e veio habitar entre nós. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Nós estaremos pregando pelo menos 4 sermões, e alguns do Antigo Testamento e outros do Novo Testamento. O sermão de hoje se chama A Cidade. O texto se encontra em Miqueias, um profeta pequeno do Antigo Testamento. Miqueias 5, no versículo de 1 até o versículo 5, a parte A do versículo 5. Nos diz assim a palavra de Deus: reúne suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para reunir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e o pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Meus amados, o profeta Miqueias, ele é um profeta que viveu aproximadamente 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo. Ele viveu provavelmente, aproximadamente os mesmos dias em que o profeta Isaías estava entregando as suas profecias. E uma coisa interessante a respeito do profeta Miqueias é que as suas profecias, elas são entregues dentro de um contexto onde ele fala de um julgamento que está presente, acontecendo naquele momento. Ele traz para a nação de Israel uma punição, uma condenação por causa da situação em que a nação de Israel estava vivendo em seus dias. E ao mesmo tempo ele fala a respeito de uma esperança vindoura. Ele mostra, meus amados, a situação pecaminosa, a situação em que o julgamento de Deus estava prestes a ser derramado e já estava a caminho e já estava às portas. Mas ao mesmo tempo ele fala de um futuro glorioso, de um futuro maravilhoso que está por vir, de uma esperança vindoura, de algo fantástico que Deus vai realizar no meio do seu povo. Eu diria, meus amados, que o profeta Miqueias não é diferente dos profetas verdadeiros da atualidade. Meus amados, eu tenho que dizer para vocês que aqueles profetas que são verdadeiros da atualidade, eles não podem deixar de nos confrontar com aquilo que está contrariando o nosso Deus no nosso viver diário, e ao mesmo tempo falar para nós da grande esperança que existe naquele menino que nasceu há 2000 anos atrás. Certo? É claro, o profeta estava então falando a respeito de alguém que viria logo em seguida, 700 anos depois. E meus amados, e eu agora, quando chamo os irmãos a estar olhando para aquela manjedoura em Belém,
há 2000 anos atrás, Miqueias estava olhando 700 anos adiante, nós estamos olhando 2000 anos atrás. Eu gostaria que os irmãos estivessem olhando, mas não somente para aquele bebezinho. Quando nós colocamos o bebê na manjedoura, nós nos sentimos confortáveis diante dele, nós sentimos que ele é um bebê inofensivo. Mas, meus amados, eu quero que nós estejamos olhando para aquela criança, mas não somente como aquela criança inofensiva, como aquele bebezinho, como aquele Deus tão pequenininho que nós colocamos na palma da nossa mão, e nós falamos assim: esse Deus aqui, ele é maleável, nós podemos controlar esse Deus da forma como nós bem entendemos, porque ele é tão pequenininho, ele é tão inofensivo. Mas eu quero que vocês estejam olhando para esse Deus, assim como Miqueias estava agora olhando para aquele bebê que nasceria na cidade de Belém, mas que se tornaria o grande rei, poderoso sobre toda a terra, que esse Cristo é hoje, no presente. E aí vocês olham para esse Cristo hoje e você fala: esse Cristo poderoso, esse Deus governador, que um dia voltará nas nuvens com poder e grande glória, ele não é este Deus maleável, esse Deus pequenininho que nós muitas vezes imaginamos. Meus amados, a situação da nação de Israel se encontrava precária nos dias de Miqueias. A nação, os países do norte, a nação de Israel, depois da divisão, elas ficaram tendo o reino do norte e o reino do sul, e agora o reino do norte havia sido levado cativo, eles já haviam sido derrotados, e agora os reinos do sul, que eram 2,5 tribos da nação de Israel, entre elas a tribo de Judá, eles agora haviam sido cercados pelos assírios. E Miqueias fala nesse texto exatamente o motivo pelo qual Deus agora estava trazendo os assírios sobre a nação de Israel, sobre a tribo de Judá e as outras tribos, para que eles pudessem, porque ele fala exatamente o motivo pelo qual ele estava fazendo isso. Ele começa o texto dizendo: reúne as suas tropas, ó cidade de tropas. Ele está falando assim: olha, vocês que andam fazendo maldade, vocês que andam desobedecendo a lei de Deus, cada um contrariando, maltratando, fazendo maldade contra o seu próximo. Por isso o profeta Miqueias diz: vocês reúnem as suas tropas, ó cidades de tropas. Ou seja, vocês que são pessoas mafazejas, vocês que são pessoas malignas, vocês que são pessoas que abandonaram a palavra de Deus, vocês que são pessoas que abandonaram os mandamentos de Deus naquilo que se refere do amor ao próximo, vocês reúnem as suas tropas, vocês podem ajuntar as suas tropas, porque o juízo de Deus está sobre nós. Há um cerco contra nós. Meus amados, nós não podemos imaginar a situação em que esse pequeno país agora estava vivendo, porque nós nunca passamos por isso. Nós vivemos no conforto dos nossos lares e nós não podemos imaginar sequer por um momento o que é qualquer instante a morte vir e nos arrebatar, e os nossos filhos, aqueles que não forem ser levados como escravos, serem mortos ao fim da espada. Nós não podemos sequer imaginar por um momento os nossos filhos sendo mortos, porque nós não passamos pela experiência que a nação de Israel estava passando neste momento. Aquele exército poderoso da Síria, todo em volta, prestes a atacar. E agora, o profeta dizendo: olha, vocês podem juntar as suas tropas, porque nada disso vai resolver. Vocês podem juntar as tropas de vocês, porque o cerco está aqui à nossa volta. E esse cerco está acontecendo porque nós abandonamos os caminhos de Deus. Meus amados, essa nação de Israel saiu do Egito. E eles saíram do Egito e eles não tinham arma, eles não tinham exército. E quando eles saíram do Egito, há muitos anos antes desse acontecimento, eles vieram, pelo menos eu diria, há uns 800 anos, se não mais, há uns 800 anos antes desse profeta escrever essa carta, eles saíram do Egito sem usar uma arma. Eles foram arrebatados
um pedaço de pau. A única coisa que Moisés usou para arrebatá-los das mãos de Faraó foi o poder de Deus e a palavra de Deus. Meus amados, esse povo agora se encontra numa situação em que eles serão levados cativos, porque eles agora não confiavam mais em Deus, eles agora tinham abandonado os mandamentos que Deus havia dado a eles tinham abandonado o caminho de Deus, e agora eles estavam prestes a ser destruídos. Vocês vejam bem o contraste. Eles agora, anteriormente, eles foram tirados pela mão de Deus e colocados dentro daquela terra. E agora, porque eles haviam abandonado os caminhos de Deus, porque eles haviam abandonado a lei de Deus, eles agora seriam tirados daquela mesma terra. Meus amados, tudo que eles precisavam era de confiar em Deus. Eles não precisavam de ter exércitos poderosos para eles serem livres. O mesmo Deus que libertou este povo do império do Egito poderia muito bem agora libertá-los da Síria. Deus, Ele é poderoso, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Nós vimos, meus amados, a história da Bíblia. Nós vimos na Bíblia, nas histórias das Escrituras, constantemente Deus vindo ao socorro do seu povo, usando 300 homens para derrotar 10.000, usando um homem para derrotar 1.000. Como nós vimos com Sansão. E agora, se esse povo de Israel confiasse verdadeiramente no Deus, estivesse vivendo pelas leis de Deus, eles jamais teriam que passar por isso em que eles estavam passando agora. E aí vem o profeta Miqueias e diz: olha, o líder de Israel, o rei de Israel será ferido na face com uma vara. Ele poderia muito bem estar profetizando, porque você veja bem, a profecia, ela é entregue, mas ela ainda é como que alguém que não está vendo as coisas muito claras. Ela está sendo entregue e muitas vezes pode haver algumas questões que ainda ficaram com que eu não estou vendo completamente essa imagem, mas eu vejo essa imagem. O profeta estava recebendo essa visão, estava recebendo essa mensagem de Deus, mas ele ainda não podia ver aquela imagem por completa. É por isso que o Novo Testamento nos diz que sem nós, os profetas, aqueles homens que estavam tão próximos de Deus, eles não tinham uma visão completa e as suas profecias não estavam se cumprindo, porque eles ainda dependiam de nós. Por isso, quando ele diz que o rei de Israel será ferido na face com uma vara, ele poderia estar nesse instante fazendo referência ao verdadeiro rei de Israel, no qual ele vai falar a respeito mais alguns versículos adiante, mas ele também poderia estar falando, que eu acredito que é o caso desse texto, ele poderia estar falando do fato de que o governador de Israel seria levado cativo e que ele perderia a guerra, e que o povo de Israel, o povo de Judá, seria levado prisioneiro e seria levado cativo, e eles perderiam a guerra com certeza, porque nós conhecemos da história e sabemos que foi isso que aconteceu. E ele diz, Miqueias fala uma coisa muito interessante. Ele fala a respeito de uma vila, eu não diria nem cidade, mas ele fala a respeito de uma vila. Ele fala a respeito dessa vila chamada Belém Efrata. Era uma das menores cidades de Judá. Ele fala a menor das cidades de Judá, embora pequeno dos clãs de Judá. Meus amados, a cidade de Belém, ela era tão pequenininha, que ela seria provavelmente 3 quarteirões, talvez o centro de Malbra, a cidade inteira seria. Eles já tinham conhecimento que o rei Davi havia saído daquele lugar quando ele se tornou rei de Israel. Ele era pastor de ovelhas e eles tinham poucas casas naquele lugar. Ele era um clã, um grupo muito pequeno de pessoas. Ele era uma cidade muito pequena. E agora o profeta diz que os reis de Judá, os líderes de Judá, os líderes de Israel tinham que olhar para Belém Efrata. Meus amados, eles poderiam procurar talvez ajuda com o Egito. O rei de Israel poderia mandar comissários, poderia mandar agora embaixadores ao Egito, que também era uma nação forte, e ele poderia dizer: os assírios nos cercam, os assírios estão preparando para guerrear e para destruir-nos e para nos derrotar. Vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança
Nós procuramos a medicina mais moderna. Eu vou até na internet para descobrir se aqueles sintomas que eu estou tendo, existe algum tratamento mais eficaz que ainda não foi alcançado por todos, mas ele ainda está em processo de desenvolvimento. Não é isso. Não é isso que nós buscamos nas nossas horas de dificuldade. Mas o profeta Miqueias dizia para a nação de Israel que naquele instante, naquela hora de dificuldade, eles deveriam buscar em Belém Efrata a sua ajuda. Eles deveriam buscar em Belém Efrata aquele que salvaria eles daquela grande batalha que estava por vir sobre a nação. Meus amados, é algo que está aquém da nossa mente humana, é algo que está aquém daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos sentir, daquilo que nós podemos tocar. Meus amados, nós não podemos entender como que uma nação pequena, como que uma cidadezinha, como um clã. Aqueles que conhecem do Cabate, o lugar onde eu vi, sabem que nem no mapa tem. Era Belém Efrata, nem no mapa de Israel ele aparecia, sendo que depois do Cristo, agora eles colocam lá, né? E hoje em dia, é claro, que é uma cidade grande, que não tem nem mais espaço para ter carneiro lá, no lugar onde eles criavam ovelhas, e hoje nem lugar tem mais, porque a cidade cresceu. Mas naquela época em que ele estava escrevendo, era um lugar tão pequeno, que ele era o menor dos clãs. E agora o profeta diz que dali viria o governante sobre Israel. Sim, sobre Israel de Deus, sobre nós, inclusive, o governante viria de Belém Efrata. Mas, meus amados, não é isso que Deus sempre faz. Não é isso que Deus sempre faz conosco. Não é dessa forma que Ele lida comigo e com você. O nosso socorro sempre vem dos lugares de onde nós não esperamos. O nosso socorro sempre vem não do nosso conhecimento intelectual. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Coríntios, ele dizia isso. Ele falava: quando eu fui ter com vocês, eu não usei de palavras convincentes, eu não usei de palavras bonitas, eu não usei de oratória, eu não usei de conhecimento humano, de filosofia, eu não usei de nada. Eu usei foi do poder de Deus para falar com vocês. Eu falei com vocês, foi pelo poder de Deus, não foi pela força humana. Em Coríntios, não diz o apóstolo Paulo que Deus escolheu as coisas melhores deste mundo, que Deus escolheu as coisas piores deste mundo, para mostrar àqueles que são grandes nesse mundo, que Ele não tem os mesmos padrões que o homem tem. Deus, Ele não tem os mesmos padrões que nós temos. Deus, Ele não escolheu o Messias para vir da cidade de Jerusalém. Ele não escolheu o Messias para vir da cidade do Egito. Ele não escolheu o Messias para vir da cidade de Nova York. Ele não escolheu o Messias para vir dos lugares maiores, dos lugares aonde, da cidade de Boston, que é uma cidade aonde tem pessoas super capacitadas e inteligentes. Havia muitas cidades grandes em Judá, havia muitas cidades grandes em Israel, havia muitas cidades grandes nas civilizações e nos países da vizinhança. Mas Deus, para mostrar que Ele manifesta a sua grandeza e Ele traz glória para o seu nome, não pelas ações dos homens, mas pelo seu próprio poder, Ele escolheu a menor das cidades de Judá, para que dela viesse aquele que seria o governador, não somente de um país pequenininho lá do Oriente Médio, mas seria o governador de todo este universo. Em Mateus 28, o Cristo faz a sua declaração final, quando Ele diz: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, porque toda a autoridade me foi entregue. Ele não estava dizendo: eu ainda vou receber a autoridade algum dia eu vou ser rei do céu e na terra, algum dia futuro, quem sabe, se os homens contribuírem comigo, eu poderei ser o governante de algum lugar neste mundo. Não, Ele disse: hoje toda a autoridade me é dada, e eu sou o rei eterno nos céus e na terra. E agora, se existe um outro lugar entre o céu e a terra, que os irmãos estão sabendo aonde Jesus Cristo não é rei, por favor, vocês me falam, porque essas duas declarações dele encaixou tudo o universo, quando ele diz no céu e na terra.
a menor das cidades, e o profeta continua falando a respeito deste homem, ele continua falando a respeito deste menino que vai nascer na cidade de Belém. Ele diz o seguinte: olha, as suas origens são da eternidade. Meus amados, aqueles que acreditam que o Cristo é simplesmente um bom profeta, aqueles que acreditam que o Cristo é simplesmente um homem que foi muito bom, que ele foi simplesmente um homem que nasceu, mas porque ele foi muito bom, ele fez muitas coisas boas, Deus teve compaixão dele e ressuscitou ele dentre os mortos. Ou aqueles que acreditam que porque Jesus Cristo é homem, como eu e você somos homens, ele não pode ser Deus como Deus é Deus. Eles têm que ler esse texto, porque o texto está dizendo, na minha versão diz no passado distante, em tempos antigos, mas a outra versão diz que ele é desde a eternidade. Ele é desde a eternidade. Meus amados, o Cristo, ele não veio a existir quando ele nasceu na cidade de Belém, mas ele estava desde a criação do universo. Ele estava presente com Deus, criando o mundo, criando todas as coisas. João 1:1 nos fala que as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que se foi feito existe e é feito. Em 1 João, no capítulo 1, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, ele fala a respeito disso, que o Cristo, ele existe desde a eternidade. Quando Moisés nos revela a respeito da criação do homem, e ele diz que houve uma harmonia entre a divindade, e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos no plural. Cristo já estava presente na criação do universo. Ele mostra que a divindade de Cristo, ela é eterna. Meus amados, aquele que peleja por mim e por você, aquele que peleja pelo Israel de Deus, quando nós estamos cercados, quando nós estamos não vendo mais possibilidade, quando nós não temos mais esperança alguma, quando os inimigos estão à nossa volta e nós sabemos que o nosso fim é decretado. Aquele que peleja por mim e por você, aquele que governa sobre tudo nesta vida, sobre todo o nosso destino, sobre todos os nossos passos, ele é o Rei absoluto, Criador do universo. Ele não veio a existir naquela manjedoura em Belém há 2000 anos atrás. Ele veio sim, ele veio tomar o nosso lugar. Ele veio sim para que nós pudéssemos hoje ser o Israel de Deus, para que hoje nós pudéssemos ser ajuntados com todos aqueles que são escolhidos de Deus e formar esta Israel que encompassa não somente um pedacinho de terra no Oriente Médio, mas encompassa todo o mundo. Ele veio sim, mas ele já existia antes, ele já existia em tempos antigos. A grandeza do Cristo em nosso auxílio, a grandeza do Cristo em nosso favor. Meus amados, Deus fez algo tremendo, a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus é profundo. Em Romanos nós lemos a declaração do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da soberania de Deus, e ele fala assim, ele canta aquele cântico lindo que diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Meus amados, que coisa fantástica Deus realizou, que coisa magnífica Deus realizou. Qual homem imaginaria que Deus enviaria o Salvador do mundo, a pessoa mais importante do universo, o próprio Filho de Deus, aquele no qual todo joelho um dia vai se dobrar, aquele que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai? Quem poderia imaginar que ele ia nascer numa manjedoura? Quem poderia dizer que Deus enviaria aquele grandioso, aquele maravilhoso Deus para nascer no meio do barro, no meio da sujeira, no meio da imundície? Porque isso é que era a manjedoura. Não se iluda por um momento sequer com o presépio que você vê pregado nas lojas ou nas casas das pessoas.
Não se iluda por um momento sequer, porque o lugar que Cristo nasceu era nojento. Eu diria para vocês que talvez nós nunca nem jamais vimos um lugar tão nojento como aquele, porque até nas fazendas que nós vamos no Brasil existe um determinado asseio, existe um determinado padrão de limpeza. Mas o lugar que o Criador, que o Salvador, que o Deus nasceu, era um lugar imundo, um lugar sujo, um lugar que as pessoas às vezes nem teriam a possibilidade de estar, somente os animais eram colocados naquele lugar. E foi ali que nasceu o nosso rei, o rei do Israel de Deus. Meus amados, isso é contrário ao nosso entendimento, isso é contrário à nossa sabedoria, isso é contrário à nossa mente. A nossa mente não consegue entender por que Deus faria algo assim. Porque o Cristo viveria uma vida de humildade todos os dias da sua vida. Por favor, meus irmãos, por favor. É impossível de nós imaginarmos como que o Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra, uma pessoa que multiplicou o pão e alimentou 5.000 homens, poderia viver durante todos os seus dias na terra como um servo sofredor, como um homem pobre, como um homem nem sequer tinha audiência. Quando ele morreu na cruz, antes de morrer na cruz, ele nem sequer um amigo ele tinha, porque todos os seus amigos o abandonaram, todos o deixaram de lado. Pedro, que antes disse a ele: Senhor, com o Senhor eu vou até a morte, aconteça o que acontecer, eu estou agarrado com o Senhor. Ele foi o primeiro a negar o Cristo, ele foi o primeiro a dizer que ele não conhecia o Cristo. Quando ele estava na cruz, a sua mãe e o discípulo João e Maria Madalena, de acordo com o apóstolo João, estavam vendo o Cristo ser morto. Ele não tinha audiência. Ele teve 12 apóstolos que o abandonaram na sua maior hora de dificuldade. E o pior de tudo, o próprio Deus o abandonou. Você sabe o que é você ser abandonado por Deus? Talvez você pense que sabe, né? Talvez você pense nos seus momentos de dificuldade, nas suas horas de luta, que você foi abandonado por Deus. Mas eu quero dizer para você, você não tem nem ideia do que você está falando. E para a glória de Cristo, você nunca vai ter que passar por isso. Você nunca vai ter que experimentar na sua vida o que é ser abandonado por Deus. O que é não gozar da presença de Deus todos os dias da sua vida, até nos momentos de dificuldade. Você sabe por quê? Porque o Rei, o meu Rei, o Cristo, o Jesus de Nazaré, o Rei dos judeus, Ele foi lá e Ele passou por isso no meu lugar. E eu agora nunca vou experimentar a ira de Deus sendo julgada sobre mim por causa dos meus pecados, porque o Cristo que veio ao mundo nasceu na cidade de Nazaré, lá em Belém. Perdão, ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Ele passou por isso, e ele padeceu por isso. Padeceu no meu lugar, morreu por minha causa. O Rei, o soberano Senhor do universo, para que os meus pecados pudessem ser tirados, ele se tornou uma criança, se tornou um homem e tomou o meu lugar. Meus amados, não é isso algo tremendamente magnífico? Este plano que foi desenhado por Deus desde a eternidade, esse plano que por Deus foi colocado e foi escrito desde a eternidade. Ele disse: eu vou construir um povo, e eu vou redimir este povo, e eu não vou fazer isto pela força do homem, eu não vou fazer isto pela força de exércitos, eu não vou fazer isto através de bombas atômicas, através de avião F-16, eu não vou precisar de construir armas nucleares para salvar o meu povo, eu não preciso dessas artimanhas. Deus, meus amados, para Ele vir ao nosso socorro, Ele não precisa do auxílio de ninguém. Deus, para vir socorrer
de ninguém, Ele não precisa de enviar psicólogos, psicanalistas, Ele não precisa de enviar para você remédios, porque Ele vem ao seu auxílio e Ele alivia a sua dor. Porque eu vou falar para você, existem dores que nem remédio consegue tirar do seu coração. Eu vou falar para você que existem dores, que existem amarguras, que existem angústias na nossa vida, que nem os remédios mais fortes que a medicina pode prover consegue tirar do nosso coração. As amarguras terríveis que sobrevêm sobre nós, nas nossas horas de solidão, que os nossos filhos não sabem, que a nossa esposa não sabe, porque nós fazemos boa cara, porque nós não queremos que eles sejam afetados pelas preocupações que sobrevêm sobre a nossa mente. Mas eu digo para você, da pequena cidade de Belém Efrata, que ninguém nem sabia aonde era, é de lá que vem o nosso socorro. Ele diz: a sua grandeza alcançará todos os confins da terra, e Ele será a sua paz. Ele é a nossa paz. As guerras existem desde o primeiro crente Abel, quando ele foi morto pelo incrédulo do seu irmão Caim. E a guerra continuou até que Zacarias foi morto no altar no Antigo Testamento, e ela vai continuar até o fim dos dias. Mas o Cristo é a nossa paz. A guerra que nós tínhamos antes com Deus, a guerra que nós vivíamos em desobediência a Deus, nós fomos então conquistados pelo poderoso, pelo grandioso, pela grandeza deste Rei da paz, que nos trouxe para si próprio pelo poder de Deus, e se tornou grande, e o seu nome se tornou grande sobre toda a terra. E hoje eu tenho que dizer para os irmãos, o nome dele é grande sobre toda a terra. Aquilo que nenhuma outra nação, aquilo que nenhum outro país conseguiu fazer através da força, através da luta, o Cristo conseguiu fazer pela sua obediência ao Deus. Enquanto as nações queriam se tornar grande pelo poder da espada, como a Síria, que agora estava cercando a nação de Israel para se tornar grande pelo poder da espada, Deus, pelo seu poder, sem uso das mãos de homens, Ele conseguiu fazer, Ele conseguiu expandir uma nação que hoje se encontra nos quatro cantos da terra. Meus amados, a nação da Inglaterra dizia que eles eram uma nação aonde o sol não se punha, porque eles tinham o seu governo que estendia até a China, e quando o sol se punha no oeste, no oeste, ela se punha, o sol nascia no ocidente, no oriente, perdão, quando o sol se punha no ocidente, ele nascia no oriente. E então a nação da Inglaterra dizia que eles eram uma nação onde o sol nunca se escondia, porque o seu poder estendia em todo o mundo. Eu tenho que dizer para eles que o poder de Cristo estende hoje nos quatro cantos da terra. O poder de Cristo, a autoridade de Cristo e o reino de Cristo e a nação de Cristo hoje existe nos quatro cantos da terra, e Ele é Rei absoluto, porque Ele está aqui governando, e Ele está no Japão governando quando o nome de Cristo é anunciado e o seu país e a sua nação crescem. Meus amados, nós temos a grandeza de Cristo ao nosso auxílio. Aquele menino pequenininho, Deus, que nasceu e que veio da cidade de Belém Efrata, Ele é o Rei soberano sobre toda a terra. Ele é o nosso Rei, Ele governa sobre nós, Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso auxílio. Por isso, vamos deixar as palavras do salmista com vocês. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém.